Bom dia, que dia lindo, dia maravilhoso. Todos bem, né? Pressuponho que sim. E olha só, rapaziada, aumento pro copeiro, porque o Baldasso também tá com o cafezinho dele. Baldasso, bom dia. Vai, Flamengo! Balança a rede do adversário! Ai, que chocolate! Chocolate, eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Bom dia. Informação. Oi, fala, Jairo Vink. Os últimos 14 jogos entre... A gente tem que falar de coisas importantes do futebol brasileiro. Os últimos 14 jogos entre Grêmio e Flamengo está 31 para o Flamengo e 9 para o Grêmio. Nossa senhora. Eu quero pedir desculpas a todos que me acompanham aqui, porque ontem eu convoquei a todos que fizessem o cadastro na KTO com o código Baldasso para botar o meu palpite. O meu palpite era 1-1. Eu peço desculpas a todos. Eu não imaginei que fosse acontecer um chocolate tão grande. Olha, era pra ter sido 5, 6, qualquer coisa parecida. O mais próximo do palpite foi o Weber, né? Porque ele botou 3-0. Eu ainda achei que o Grêmio talvez fizesse um gol, mas isso porque eles têm tanta sorte. Tem tanta sorte e ontem não teve. E ontem, tá, Baldasso? Eu fui ver, tá? 17 do segundo tempo o biquinho do Renato. Então também errei esse palpite. Mas, Baldasso, a rapaziada que tá aqui, os quase 2.000 simultâneos, eles não querem saber nesse momento do Inter. Eles querem que tu dê o teu comentário sobre o que aconteceu ontem. Tu sabe qual é um dos vídeos meus mais vistos da história? Foi no dia que o Grêmio ganhou a Libertadores da América de 2017. No outro dia de manhã, os gremistas não queriam ver o vídeo dos caras da imprensa, nem de outros gremistas, queriam ver o que eu ia dizer. E eu acho isso maravilhoso, porque não adianta, estamos todos concatenados. Já vai ter alguém aqui no comentário, Baldasso, foca no Inter o caramba. Hoje o foco é no sarro, na gozação, na corneta, porque as coisas estão interligadas no Rio Grande do Sul, e quando não estiverem interligadas, quando acabar nossa rivalidade, acabou o futebol gaúcho. Acabou o dupla Grenal, acabou tudo. É evidente, eu fiz churrasco ontem. Eu fiz churrasco pra acompanhar o Grêmio ontem, porque ontem era um jogo gostoso pra secar o Grêmio, porque todo mundo imaginava. Mas eu vou dizer, todo mundo imaginava que o Grêmio tivesse possibilidade de tropeçar. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, vendo o jogo atentamente. É só porque o Flamengo é muito superior. Claro que o Flamengo é muito superior, mas teve mais coisa, tá? Qual era a estratégia do Grêmio pro jogo? O Grêmio foi pra uma partida como se estivesse enfrentando o São Luís de Juí. Qual era a estratégia pra marcar o Bruno Henrique? O Bruno Henrique desfilou, o Felipe Luiz. Esses caras desfilaram em campo. O Grêmio ontem foi contra o que ele mesmo, o Grêmio, vinha sendo nos últimos jogos, e a gente dizia aqui, até fazia a referência pedindo isso pro Inter, que era a entrega e tal. O Grêmio lutou, mas o seguinte, velho, jogadores muito abaixo da média, estratégia alguma do Renato. O Renato é responsável, sim, pela eliminação do Grêmio na Copa do Brasil, e convenhamos, o Grêmio está eliminado da Copa do Brasil. Então não foi só a superioridade do Flamengo. Agora, é um timaço, né, cara? É um timaço. Que time tem esse Flamengo? O Palmeiras ficou no meio do caminho nessa temporada, o Flamengo vai abocanhar tudo que tiver pela frente. Pode anotar aí. Gente, o que dizer da noite de quarta-feira e a incrível inferioridade do Grêmio diante do Flamengo? Será só a estrutura? Será o jogo das estrelas do Flamengo que o Grêmio não suporta? Será um simples encaixe tático que faz com que o Flamengo jogue mais contra o Grêmio do que contra outras equipes? É preciso pensar na distância que Grêmio e Flamengo estão para evoluir. Nós podemos começar a nossa conversa aqui falando do que o olhar atinge rapidamente. Os jogadores do Flamengo são melhores, o custo do Flamengo é maior, o Flamengo investe mais em futebol do que o Grêmio, porque tem mais capacidade de faturamento. O Flamengo é um time mais pronto. Ontem, 5 jogadores do Flamengo estavam naquele 5-0 lá em 2019. Mas quando tu atinge 10 derrotas em 14 jogos, com superioridade absurda e com goleadas, tu precisa pensar mais. O que o Grêmio está entregando ao Flamengo que dá a tranquilidade que o Flamengo teve ontem, de provocações baratas? Eu pedia ontem para o Renato, antes do jogo, não cumprimentar os jogadores do Flamengo. Pois o Renato voltou a cumprimentar o Gabigol, que provoca a torcida do Grêmio em todos os jogos. O Grêmio precisa enfrentar o Flamengo e tê-lo como adversário, e não como um ser superior que fatura 200 milhões, que gasta 200 milhões e tem melhores jogadores. O Grêmio nunca, na sua história, se entregou da maneira que se entregou para o Flamengo nos últimos anos. 120 anos do Grêmio, e o Grêmio se entregou, ou melhor, permitiu. Eles são melhores. Ontem ficou escancarado isso mais uma vez. E me desculpe aqui, eu sou o que mais elogio o Renato e quero o Renato para sempre. Mas esse é um erro grosseiro do Renato. O Renato tem que mudar
O Renato precisa saber que o Grêmio não perde na véspera. Mas perdeu. E perdeu por esses motivos lógicos que a gente enxerga e também pelos motivos que estão subliminares. Como eles são bons. Como, se eu tivesse 200 milhões. Como nós temos que entender que eles são os melhores. Este processo de apequenamento do Grêmio em relação ao Flamengo ficou escancarado ontem. E ficou escancarado de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque ninguém aqui vai dizer que a torcida do Grêmio tem algum tipo de contribuição com o jogo. Pelo contrário. O torcedor do Grêmio estava lá, o torcedor do Grêmio estava otimista, o torcedor do Grêmio vibrou, o torcedor do Grêmio lutou. Os jogadores do Grêmio também, de alguma maneira, se dedicaram ao jogo. Mas a distância que a gente viu dentro do campo, ela mexe muito com esse brio. Ela machuca. Ela machuca. Eu vim para casa ontem, claro, dentro do pragmatismo da análise, discutindo coisas muito lógicas. Muito lógicas. E eu não posso discutir sobre a qualidade de um time que no meio do caminho bota Everton, Cebolinha, bota Pedro para jogar. Estando no banco de reserva, saindo Gabigol e Bruno Henrique. Não vou diminuir isso. Eu sei que é muito grande a distância. Só que às vezes é preciso encarar. Às vezes é preciso mudar a tua postura exatamente para fazer esse enfrentamento. O Grêmio precisa aprender com o jogo de ontem. Se o Grêmio continuar com essa submissão ao Flamengo, vai continuar perdendo. Se o Grêmio não brigar contra a inferioridade, vai continuar inferior. E aqui a primeira análise nossa, de gremista para gremista, é sim, nós nos achamos inferiores. E esse é o primeiro ponto. Por que que nós somos inferiores? O que que nós temos aqui que nós não podemos evoluir? E por que que o principal adversário do Grêmio é o Flamengo? Como se fosse uma espécie de espelho. Eu quero ser espelho do Flamengo. O Grêmio não é espelho de ninguém. Nós temos é que fazer uma avaliação muito prática e crítica interna, sim. De evolução, sim. E aqui está o lado que a gente precisa valorizar do Renato. E, claro, dos dirigentes. O Grêmio era nada e hoje o Grêmio está no topo, brigando com os melhores. Ou melhor, um degrau acima, um degrau abaixo dos melhores. Agora, o Grêmio é segundo no Brasileiro, na frente do Flamengo. O Grêmio, no processo, não é tão inferior como mostrou ontem. Ontem parecia um time do interior, jogando contra um time aqui da capital, de Grêmio e Inter, que ia perder. E foi assim o jogo. E perdeu. E perdeu bem. E tem que valorizar só uma coisa. Só uma coisa. Precisa valorizar não ter tomado 5. Nós saímos do estádio ontem com a sensação. Podia ser 5. Como foi em 19. Então, dentro deste processo, dentro desta análise, vamos tentar tirar pontos positivos e pontos negativos. Positivo, nós, em relação a nós, subimos muitos pontos, estamos numa zona importante, mas precisamos encarar também os pontos negativos. E os pontos negativos são, do ponto de vista pragmático, vou dar consistência ao trabalho que está começando. Parabéns ao Renato. Vou repetir, eu quero o Renato para sempre no Grêmio. Renato para sempre. Mas isso não quer dizer que eu não possa criticar o Renato. O Renato ontem tem que ser criticado. Em relação a ontem, o Renato precisa ser criticado. Porque não pode colocar o Grêmio num ponto tão inferior em relação ao Flamengo. Não pode. O
O Renato não tem esse direito. Ele não tem esse direito. E ele coloca o Grêmio assim. Quando cumprimenta um cara como o Gabigol. Do jeito que cumprimenta. Na frente de todo mundo. Não pode. E essa é uma realidade que nós precisamos posicionar. O Grêmio tem um trabalho forte, o Grêmio tem um trabalho consistente que passa pelo Renato. Obrigatoriamente. Mérito todo dele junto com os dirigentes. Mas aquela inferioridade ontem também passa por questões até mesmo psicológicas de supervalorização e dimensionamento de um time que tem um trabalho muito consistente. O treinador do Flamengo chegou esses dias. Chegou esses dias. Então, tô incomodado, tu tá incomodado? Tô incomodado. Puto da cara. Exatamente porque entendo que tá tudo bem do ponto de vista da organização e do início do trabalho. Mas não aceito perder na véspera. Nunca aceitei. E foi isso que eu vi. O Grêmio tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, esqueçam, gente. Só uma mágica do futebol, uma lógica, aquelas coisas lá. Não é o que a gente tem que esperar. Nós precisamos esperar o que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos esperar reforços, organização, enfrentamento do brasileiro. Vamos tentar ganhar o brasileiro. Vamos tentar ganhar o brasileiro. Mas vamos acreditar. Vamos acreditar. Vamos entrar no jogo dizendo, cara, nós vamos ganhar de vocês. E não entrar no jogo dizendo, ai, olha lá os caras, meu Gabigol. Ai, Felipe Luiz. Bruno Henrique. Para!